Este episódio é simplesmente genial. Dá pra ir bem só com interpretação. Eu poderia usar este episódio para me vender, para vender o Interpreta Enem. Eu fico pensando que se eu fosse falcatrua, se eu fosse sacana, assim, ó, eu podia dizer, vem comigo, galera. Vem comigo que só com interpretação você vai conquistar pontuações gigantescas no Enem e tal. E veja bem, se eu quisesse fazer isso, eu tinha lábia pra te convencer. Ah, eu te convencia. Tenho certeza. Tem uns caras que me mandam assim, professor, se o senhor me convencer que tomar água em copo de vidro faz eu passar no Enem, eu compro só copo de vidro. Se eu quisesse te convencer, eu te convencia. Mas eu jamais vou fazer isso e dizer que porque eu tenho o Interpreta Enem e Interpreta Cast, a interpretação é a solução para todos os problemas. Então eu já começo, antes de ir para outra câmera, eu já começo te dizendo, não dá para ir bem só com interpretação. Professor, mas o senhor, eu vi lá no seu Instagram o seu desempenho e o senhor arrasa no Enem sempre só com interpretação. Hoje eu vou te explicar como é que eu arraso no Enem. Não é só com interpretação. Vamos começar? Vamos começar. Não tem como ir bem no Enem só com interpretação, ponto. Este episódio poderia ter durado 1 minuto. Não tem como ir bem só com interpretação. Se vira, você tem que estudar. Mas, professor Lauro, como é que o senhor arrasa no Enem e vai bem só com interpretação? Se a prova do Enem é uma prova interpretativa. Então vamos lá, vamos entender esse processo, de onde ele começou, vamos falar sobre a minha história, como é que eu vou bem no Enem. Hoje é um dia de você conhecer um pouco mais o professor Lauro. Primeiro, de onde vem essa visão de que a prova do Enem é uma prova interpretativa, que daria para você ir bem só com interpretação? Isso começou lá quando o Enem começou, o novo Enem esse começou em 2009, esse Enem que a gente tem atualmente começou em 2009, e ele começou a ser usado para ingresso em vestibulares, universidades mesmo, usado como vestibular a partir de 2011, 12 e 13. Quando ele chegou nos cursinhos, os professores foram pegos de surpresa. Você imagina um professor de português que dá aula há 30 anos, ele dá aula de gramática. Quando usa crase, troca por palavra masculina, faz tiruliro, vê se vai ao, vai e tal. Dá dando aula de gramática. E aí chega uma prova que não tem gramática, que tem uns outros conteúdos todos meio bizarros. Qual é a primeira reação que o professor vai ter? Dizer que aquilo ali é interpretação. Cara, a prova do Enem é uma prova interpretativa. Aí você pega um professor de matemática que tá dando números complexos, como achar o x na equação. E aí chega a prova do Enem, não é achar o x da equação. O cara dá uma piscina lá que está sendo construída e ele quer saber os volumes de água na piscina e tal. O professor de matemática fica assim, tá, mas isso aqui é física e tal, não é matemática. Fica aquela coisa meio assim. Então, é fácil jogar no balde da interpretação. Dizer assim, ó, isso aqui é interpretação, é se livrar do problema. Quando um professor no cursinho diz que a prova do Enem é só interpretação, ele não precisa estudar ela. E isso aconteceu muito ali pelos anos 2011, 12, 13, 14. Muito. Porque daí eu não quero lidar com isso. Aí os professores ficavam torcendo pro Enem acabar e ficar só vestibular, para não terem que lidar com aquilo. Demorou muito tempo para engrenar, para começarem a dar aula pro Enem mesmo. Tanto que até hoje, você entra em algumas aulas pro Enem e tá tendo conteúdo explícito ali, não tem nada a ver com o que cai na prova. Né? Eu costumo dizer na minha área, você joga no Google em qualquer lugar, diz assim, cai bastante figuras de linguagem no Enem. Tenho minhas dúvidas. Pega a prova do Enem o ano inteiro, o que cai é metáfora e ironia. E ainda assim você tem listas e listas de figuras de linguagem das pessoas estudando, sei lá, a diferença entre anástrofe e não sei o que mais pro Enem. Cara, isso não vai cair no Enem. Tem cara estudando a diferença entre elipse e zeugma. Meu Deus do céu, isso não vai cair no Enem nunca. Pode cair no vestibular, no Enem não vai cair. Enem cobra metáfora e ironia e ainda contextualizada. As outras figuras podem envolver alguma resposta, mas nunca é o nome direcionado. Se um dia o Enem cobrar um eufemismo, ele vai perguntar qual foi a estratégia de suavização da mensagem usada no texto. Vai cobrar um conceito aplicado na prática e não a decoreba. E aí é melhor chamar aquilo de interpretação. Ah, tá caindo interpretação aí, ó. Isso para linguagens e para todas as outras áreas. Tem uma galera defendendo nos últimos anos, se você faz parte dessa galera, que a prova de humanas está vindo só com interpretação. Isso aconteceu muito nos últimos anos, agora 2020, 21, 22. Ah, a prova de humanas tá vindo bem interpretativa. Não, a prova de humanas tá vindo cobrando o conteúdo da maneira que tem que ser cobrada dentro das habilidades e não só lendo. Claro que a resposta está relacionada no texto, mas para você interpretar aquilo está relacionado a um contexto, que é o que você estudou.
Então, se colocou essa visão sobre o Enem, e essa visão muito foi construída por causa dos professores que estavam estudando essa prova e estavam também se habituando ao novo. Professor Lauro, o senhor está criticando os professores? Não. Em 2013, eu fazia parte desse grupo. 2013, quando eu comecei a conhecer a prova do Enem, no cursinho que eu trabalhava, tinha aula de gramática, tinha aula de literatura e tinha aula de interpretação. O que era a interpretação? Aula para o Enem. Gramática e literatura era para os vestibulares. Isso não faz mais sentido hoje. Ah, bom, se tiver algum professor ainda em 2023 defendendo isso, daí eu tô criticando você, professor. Desculpa, você precisa se atualizar. Mas na época todos fazíamos isso. E essa visão passou para os alunos e foi se postergando durante o processo. Então a prova do Enem é uma prova mais interpretativa? Sim. É muito mais fácil fazer um interpreta Enem do que um interpreta UFSC. Interpreta o EC, Estadual do Ceará. Muito mais fácil, claro. Muito mais. Mas não quer dizer que a prova seja só interpretação. Então, esse é um ponto que você tem que entender. O outro ponto, como é que o Lauro vai bem só com interpretação? Não, calma aí. Calma aí. Vamos entender a minha história. Ah, o senhor quer falar de você mesmo? Claro, é o meu podcast. Vou falar de quem? Tá de mim. Ah, eu sou professor e tal. Não, parei um pouquinho. Vamos botar. Hoje eu tenho 35 anos. Quando eu tinha 14, 15 anos, estava no primeiro ano do ensino médio. Eu fazia uma escola particular top em Santa Maria. Na época era uma das melhores escolas. E eu fazia cursinho no melhor cursinho da cidade. Pai e a mãe se matavam para poder pagar a melhor escola, melhor cursinho e tal. Não se compara a uma mensalidade do melhor cursinho hoje, mas ok, pra época e tal, era caro. Depois eu trabalhei no cursinho para ser monitor, para continuar pagando o curso e tal. Então eu sabia bastante. Eu estudava para medicina naquela época. Nós estamos falando de 2004, 2005, 2006. Estudava que nem um condenado. Tudo errado que nem você. Estudava manhã, tarde e noite, não praticava atividade física, engordei não sei quantos quilos, tudo errado. Dormia mal, dormia 5 horas por noite, tudo errado que nem você, mas estudava. Então, eu adquiri bastante conhecimento naquela época. Eu fiquei sabendo muita coisa. E tem coisas, galera que tá estudando agora, que você absurdamente lembra, cara. Não sei como. Mas química orgânica é um troço que tá impregnado na minha cabeça, cara. Hidrocarboneto, diferenciar de álcool. Álcool é quando tem OH. Se for ano, é só com ligações simples. Eno é dupla, ino é tripla. Aí se for álcool, a terminação é ol, aldeído é al, ácido carboxílico é oico. Aí ácido carboxílico é parecido com éster, mas tem que fazer a diferença. Tem o éter também e não é... Tudo, eu lembro de tudo. Amina, amida, tudo. Que a amina tem nitrogênio, mas não tem oxigênio. A amida tem nitrogênio e oxigênio. Você tá vendo no vídeo que eu não tô lendo em nada. Ah, tá aí no celular e tal. O celular tá cronometrando o tempo aqui, inferno. Não tô lendo nada. Eu lembro, não sei como, mas eu lembro. De um monte de coisa. Porque eu estudei um monte naquela época. E aí eu era vestibulando de medicina e depois eu resolvi fazer letras. Já contei isso em algum episódio. Nunca quis medicina de verdade. Eu fazia porque eu não sabia o que eu queria. Aí eu resolvi que eu queria dar aula. E quando eu resolvi que eu queria dar aula, eu comecei a treinar. E pra treinar eu dava aula de tudo. Já dei aula de física, já dei aula de história, já dei aula de biologia. E um dos troços que mais faz tu aprender alguma coisa é quando tu dá aula daquilo. Tu dá aula daquilo, tu aprende horrores. E aí eu fui aprendendo aquilo, eu queria treinar pra dar aula, ninguém queria aula de português, eu dava aula do resto. Matemática, que é um dos troços que eu manjo bem até hoje, eu dava aula, etc e tal. E aí beleza, entrei na faculdade, comecei a aprimorar aquilo. Daí quando você fala que eu vou bem só com interpretação, calma aí, tem toda uma bagagem de conteúdo lá atrás. Que hoje eu não estudo mais, realmente. Desde 2006, 2007, eu não toco mais um livro de cursinho pra estudar. Mas aí eu tô ali, tem um colega dando aulão, eu dou uma olhada no aulão dele, né? A gente sempre aprende alguma coisa. Aí eu relembro alguma dica. Se é alguma dica do zero que eu nunca estudei, eu não vou absorver. Mas se é uma dica que eu já sei, relembro. Ah, então os maias, incas e astecas ali e tal. Lembrei daquela época. Reativa a memória. Então, ok, eu vou com aquilo ali pra prova. Só que daí vem o ponto. Pra me especializar em interpretação, cara, eu não assisti um curso de interpretação, que nem tem uns magrão que fazem aula comigo. Aí assinam a plataforma ou fazem o curso presencial, assistem no total do ano, sei lá,
30 aulas de interpretação do Lauro. E aí os caras vão lá e dizem assim, nossa, agora eu tô especialista em interpretação. É verdade que com 30 aulas de interpretação eu já provei muita gente em vestibular? Já fiz muita gente melhorar? Já. Mas você não fica especialista em interpretação com 30 aulas. Eu fiz graduação em letras, fiz mestrado em linguística, fiz doutorado. Meu doutorado é em estudos linguísticos. Eu defendi uma tese que uma banca aprovou. Então, quer dizer, eu estudei muito aquilo ali para aprofundar. E fora a graduação, o mestrado e o doutorado, são 17, 18 anos aplicando isso em sala de aula, resolvendo questão, fazendo... Eu nunca me acomodei dando aula só de português. Eu sempre fui aquele cara que no plantão do cursinho, plantão, para quem não sabe, aqui no Sul a gente chama plantão o tira dúvidas. Em alguns lugares é monitoria. Monitoria para tirar dúvidas. Eu tava dando plantão de português, ninguém queria tirar português. Daí do outro lado tava o professor de história, o de física. Eu ia lá e me metia. Deixa eu ver se eu consigo resolver essa questão aqui. E aí era até em tom de piada. Vamos dar pro Lauro ver se ele consegue resolver a interpretação. E eu conseguia. Daí eu ia treinando aquilo. Eu chegava em casa, baixava uma prova do Enem e digo assim, vamos ver quantas eu consigo resolver aqui. Quando eu vi que eu conseguia começar a resolver aqui, eu fui me empolgando. Tanto é que eu tenho um curso só disso. Se você tá ouvindo esse episódio e nunca ouviu falar na Chave Mestra, a Chave Mestra é o meu curso de maior sucesso. Disparado. É o curso que eu mais tenho alunos. E ele é um desbloqueio na cabeça do cara para entender e aplicar a interpretação nas outras áreas. Só que daí, tem cara que compra a Chave Mestra, eu já vi aluno dizer isso, e ele vai lá e diz assim, porque eu achei que o Lauro resolvia tudo só por interpretação, mas não é. Tem conteúdo ali também. Claro que tem conteúdo. Em nenhum momento do site da Chave Mestra ou dos meus stories, eu vendo para você que é um curso que você resolve tudo só por interpretação. Claro que não. Porque a interpretação se soma ao conteúdo e agora para tu entender isso, eu preciso te explicar o que é interpretar. É impossível interpretar alguma coisa sem conhecimento prévio, cara. É impossível. É só você lembrar, vamos pegar o assunto zumbis, que hoje tá na moda, né? Tem série de zumbi, tem filme de zumbi. Aí você pega mais atualmente The Last of Us, que é um tipo de zumbi diferente lá, com fungo e tal. Você pega The Walking Dead, franquia de sucesso. Resident Evil, tem os jogos, teve filme também, zumbi. A primeira vez que você escutou o conceito de zumbi, para você ver o filme e entender, foi uma coisa. Depois que você já adquiriu o conhecimento sobre o que é um zumbi, fica mais fácil interpretar os outros processos. Tem zumbi um pouco diferente, tem zumbi que corre, tem zumbi que se arrasta, tem zumbi que isso. Aí você consegue entender o conceito de zumbi. Mas pega uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre o que pode ser um zumbi e ela começa a assistir uma série dessas. Ela não vai conseguir fazer a interpretação correta. Interpretação sempre pressupõe conhecimento. A gente interpreta o mundo à nossa volta de acordo com o conhecimento que a gente tem. Claro. Para você interpretar qualquer coisa, você precisa de conhecimento. Não tem como você fazer. Interpretação pressupõe ter um conhecimento prévio sobre algo. A gente aprende no curso de linguística, e agora você vai entender o porquê do carteiraço de graduação, mestrado e doutorado em linguística, você aprende que nenhum texto, nenhum ser humano quando vai ler um texto, parte do zero. Na hora que ele está lendo aquele texto, ele está invocando uma série de repertórios que ele tem de conhecimento sobre aquilo para partir para a nova etapa. Você interpreta aquele texto baseado no que você vivenciou. Então, você interpreta as outras pessoas baseadas no que você vivenciou. É por isso que a psicologia, por exemplo, quando ela vai estudar um paciente, ela diz que muitas das coisas que você faz tem reflexo em como você foi criado pelos seus pais. Claro, porque a criação que os teus pais te deram te orientam para uma interpretação e uma visão de mundo específica. Para você reconhecer certas coisas, etc e tal. Você nunca brincou entre os seus amigos, assim, ou entre as suas amigas, que alguns de vocês conseguem interpretar melhor uma indireta de alguém do que outras pessoas? Algumas pessoas na balada conseguem interpretar melhor quando o outro tá afim e quando não tá. Isso não é uma habilidade de interpretação maior, é um conhecimento prévio maior. Você adquiriu um conhecimento sobre o comportamento humano para conseguir fazer aquela relação. Então, você não pode dizer que o Lauro vai bem no Enem só com interpretação. Não, o Lauro, em 2022, no Enem 2022, fez 754 pontos no Enem. Foi com essa pontuação que eu consegui passar na UFSC em psicologia,
Com os pesos, a minha nota foi para 765 e eu passei. Tem todo o meu desempenho no Instagram, é só entrar lá e nos destaques. 2021, o Lauro fez 744 de média no Enem. E 2 anos antes, em 2019, eu fiz 766. Então eu sempre fiquei nessa janela aí, ó, entre 740 e poucos até 760 e poucos, o que é uma baita nota para você usar com conhecimento de interpretação, só que você não pode dizer o Lauro fez isso só com interpretação. Não é verdade. Não é verdade. Tem coisas que eu lembrava de conhecimentos prévios. Eu utilizava a habilidade de interpretação somada ao meu conhecimento. Mas eu sempre falei para todos os alunos que eu nunca vou conseguir fazer no Enem, eu acredito que nunca, 800 de média. Se eu continuar fazendo a prova do Enem, que eu nem sei se eu vou continuar mais fazendo a prova, já tá no meu limite, eu já sei onde é que eu chego. Porque eu já sei que para eu chegar além do que eu cheguei, eu preciso estudar o conteúdo. Eu consigo diagnosticar na hora da prova que me falta conteúdo. Você entendeu? Eu consigo bater o olho e dizer assim, ó, esse troço aqui eu não sei porque eu não estudei química. Eu consigo ver que me falta conhecimento de química para aquilo. Então, mas a interpretação se soma a isso. As pessoas têm que parar. Essa frase vai ser boa, hein? Anota aí que essa frase agora é o insight máximo do episódio. As pessoas acham que interpretação e conteúdo são antônimos e não são. Interpretação e conteúdo não são antônimos. Em um poema, se eu fizer um poema com as palavras interpretação e conteúdo e ele perguntar para você que figura de linguagem tem ali e você responder antítese, vai estar errado. Se você responder paradoxo, vai estar errado também. Porque interpretação e conteúdo não se opõem. Não são coisas opostas. Tem cara que acha que vestibular é conteúdo, Enem é interpretação. Tá errado, não é uma oposição. Não é uma oposição. Os cursinhos fizeram errado isso por muitos anos. Tinha aula de gramática para vestibular e de interpretação para o Enem. Porra, até parece que no vestibular não cai interpretação. Pega a prova da FUVEST aí. Pega a prova da FUVEST de português. Vai ver a quantidade de interpretação que tem. É virada a interpretação a prova. É capaz de ter mais interpretação do que no Enem. Essa frase vai ser polêmica, melhor eu não falar. Agora eu já falei. Interpretação e conteúdo não se opõem. São coisas diferentes. Que podem se complementar ou não. Podcast e aula. Episódio de podcast e aula no YouTube do professor Lauro. São a mesma coisa? Não são. São diferentes. Uma aula no YouTube eu estou ensinando alguma coisa. O podcast, episódio de podcast eu estou falando sobre algum assunto relacionado ao Enem. Você concorda comigo que não são a mesma coisa, né? São opostos? Não. Porque assim como numa aula de conteúdo pro Enem você aprende bastante coisa, no podcast você também aprende. São coisas complementares. São coisas complementares. Tem cara que acha que se ele escutar o meu podcast, ele não precisa fazer o Projeto Lauros e a Chave Mestra. Nossa, coitado de você. Quem tá ouvindo o podcast agora e faz o Projeto Lauros e a Chave Mestra, só tá pensando assim, ó. Tomara que essa gente toda só descubra o curso do Lauro no que vem. Tomara que não comprem esse ano. Tomara. Porque eles sabem que é completamente diferente. Porque na minha mentoria e no meu curso eu tô dando aula. Aqui não é aula. Isso são coisas completamente diferentes. São opostas? Não. São complementares. O cara que tem o podcast e tem o curso tá muito mais... Eu preciso falar. O cara que tem o curso e tem o podcast tá muito mais preparado que você que só tá ouvindo o podcast. É óbvio. É óbvio que tá mais preparado. Mas não quer dizer que uma coisa se opõe à outra. Não quer dizer que a interpretação é o contrário do conteúdo. Você acha o quê? Que na hora que eu vou resolver uma questão da chave mestra, eu pego e digo assim, bom, essa questão de física aqui, vocês ignorem o conteúdo e pensem só na interpretação. Claro que não. Tem muita coisa que eu uso que é de conteúdo. Aí tem uns alunos babaca, me desculpa, mas é aluno babaca, que vai lá e diz assim, mas essa questão aqui, ó, eu achei que ele ia resolver só por interpretação, e ele usou conteúdo. Você é um babaca, você provavelmente está muito longe de ser aprovado, desculpa. Muito longe de ser aprovado. Porque você ainda não conseguiu entender algo simples como a junção das habilidades. Você ainda acha que é uma coisa ou outra, cara. Tem cara que procura a chave mestra pensando assim... a chave mestra vai ser um curso que daí eu consigo resolver as questões do Enem sem precisar estudar.
Putz, daí você é mais babaca ainda, cara. Como sem precisar estudar? Pelo amor de Deus. Eu vou fazer um curso pra dizer, faça o meu curso e seja aprovado só com interpretação. Claro que não, mano. Não tem como. Porque a interpretação pressupõe conhecimento prévio. Só que daí você tem que assistir as aulas pra entender e tal, fazer o curso. Não ficar aí pegando migalha. Você entende o troço? Respondendo ao título do episódio, não dá pra ir bem só com interpretação, porque não tem como só interpretar. A interpretação não se isola do conteúdo. Assim como o conteúdo não se isola da interpretação, cara. Os professores que estão te dando aula do conteúdo, eles estão o tempo inteiro usando a interpretação. O tempo inteiro. Quando um professor vai te explicar qualquer conceito, ele pede pra tu interpretar. Ele vai lá e te explica que você tem um cilindro que o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado porque é uma circunferência. Daí ele pega um cone e diz que é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. E aí ele pede pra você olhar o desenho dos dois. Você concorda comigo que se tu pegar um cilindro com uma base x e um cone com a mesma base x e comparar os dois, dá pra ver no desenho que o cone é menor? Supondo que os dois têm a mesma altura, claro. Então, qual que o volume vai ser dividido por 3? O do cone, cara, que é menor. Talvez, se o professor tiver tempo, ele te explique por que o cone é dividido por 3 e ele te mostre como é que 3 cones cabem dentro de um cilindro de mesma altura e de mesmo volume. Não sei se ele vai ter tempo para isso. Mas se ele tiver, ele te mostra. Só que ele também está pedindo para você interpretar. E veja bem, quando você tem aulas com um professor que faz você interpretar as informações, você assimila muito mais fácil do que com um professor que usa decoreba. A decoreba perdeu o espaço. A decoreba de frasezinha para decorar fórmula, macete, isso ficou nos anos 90. Hoje, numa prova como o Enem, você pode ter todos os macetes do mundo. Não vai te ajudar a ser aprovado. É as associações lógicas do conteúdo que vão fazer você conseguir fazer aquilo. Então, todos os professores que te dão aula pro Enem estão usando a habilidade de interpretação na aula dele. Tem aluno que já me falou assim, Lauro, eu entrei na chave mestra e beleza, muito bom o curso. O curso, todas as aulas são maravilhosas e tal, mas tem algumas estratégias que tu usou em matemática que o meu professor também usa. De matemática. Tem algumas estratégias que tu usa em história que o meu professor de história também usou. Claro! Ele não é proibido de usar a interpretação. Ele tem que usar a interpretação. Ele só não é especialista em interpretação. Assim como eu não sou especialista em matemática, nem em história, nem em química. Mas já imaginou se você pegar esse conhecimento que você tem dos livros, das aulas, e você somar com uma habilidade fantástica de interpretação, aonde você pode chegar? Esse é o ponto. Então, não dá para ir bem só com interpretação. Mas o contrário também é verdadeiro. Sem interpretação, não tem como ir bem também. Não dá pra destruir no Enem só com interpretação. Mas sem interpretação você não chega a lugar nenhum também não. Então a função de estudar a interpretação para isso é fundamental. Só que você tem que saber o real papel dela e é o papel de complementar o seu estudo. E não de se opor a ele. Perfeito? Para quem ouviu esse episódio, eu nunca mais quero ouvir perguntas que mostrem a sua mentalidade de oposição entre conteúdo e interpretação. Nunca mais. Se desprenda disso. Não chegue assim. Essa questão aqui, professor, é só interpretação, né? Nem tem conteúdo. Sempre tem conteúdo, sempre tem interpretação. Eu desafio você. Me mostre uma questão de Enem que tenha só conteúdo e nada de interpretação. Não existe. Não existe questão de Enem só com conteúdo e interpretação. E o inverso é verdadeiro. Essa questão aqui é só interpretação. Sempre tem alguma coisa de conteúdo, nem que seja contextualizado, mas sempre vai ter. Reflete sobre isso, melhora a tua postura em relação ao que são os conceitos, usa isso como uma aula. Isso aqui foi uma aula sobre o significado de interpretação. Que tu tá pagando cursinho caro e não teve. Eu sei. Tá pagando cursinho caro e não teve essa aula. Usa isso para mudar esse teu posicionamento. Te vejo no próximo.